Oi, meus queridos. Meu nome é Conceição Silva, mas podem me chamar de Vó Ceia. Tenho 78 anos e sou do interior de Minas Gerais. Antes de começar essa história, quero saber de onde você está vendo esse vídeo. Escreve aqui nos comentários, porque eu adoro saber até onde minha voz chega. É olha? Se você gosta de histórias de superação e quer acompanhar mais relatos como esse, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito e me faz continuar contando minhas histórias para vocês. Agora senta aí. Pega um cafezinho e se prepara para ouvir sobre o dia mais importante da minha vida. O dia em que eu escapei para viver. A casa onde eu nasci era pequena, de madeira, e ficava afastada do centro do arraial. Para muitos, uma casinha no meio do mato poderia parecer um refúgio tranquilo. Um lugar onde as crianças poderiam correr livres e os passarinhos cantavam pela manhã. Mas para mim, aquela casa era uma prisão. Eu cresci cercada pelo medo. Medo dos gritos que ecoavam pelos corredores de madeira. Medo do barulho de passos pesados se aproximando. Medo das palavras duras que me fizeram acreditar, desde muito cedo, que eu não valia nada. Eu era apenas uma menina, mas dentro de mim já existia um peso que criança nenhuma deveria carregar. Minha mãe, coitada, era uma mulher frágil, sempre encolhida em um canto. Com os olhos baixos e as mãos trêmulas, meu pai, ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, sua voz era como um trovão que rachava o silêncio e deixava marcas invisíveis no ar. Ele nunca precisou levantar a mão para que todos sentissem o peso da sua presença, mas às vezes, levantava. Eu passava os dias tentando ser invisível, andando na ponta dos pés, segurando a respiração sempre que escutava a porta se abrir com força. Aprendi cedo a interpretar silêncios, a reconhecer os momentos em que eu deveria desaparecer. Mas, por mais que eu tentasse, por mais que eu rezasse baixinho para ser esquecida, havia dias em que isso não era o bastante. Nesses dias, minha mãe me puxava para perto dela e sussurrava palavras de consolo que não tinham força para mudar nada. Vê passar. Minha filha, ela dizia, alisando meu cabelo, mas eu sabia que não passaria. Eu sabia que aquela casa não era um lar, era um lugar onde o amor era um sussurro apagado pelo medo. As noites eram as piores. No silêncio da madrugada, quando tudo parecia mais pesado, eu deitava na minha cama e sonhava com um mundo diferente. Sonhava com um lugar onde o riso não fosse cortado pela tensão, onde a liberdade não fosse um desejo inalcançável. Eu não sabia como, mas no fundo do meu coração, eu sentia que um dia eu sairia dali. Eu só precisava de uma chance, e essa chance chegou de forma inesperada. Naquela manhã, o sol ainda nem havia nascido quando acordei com um frio estranho no peito. Não era apenas o vento gelado que entrava pelas frestas da janela. Era um pressentimento, algo que me dizia que aquele dia não seria como os outros. A casa estava mergulhada num silêncio assustador. Normalmente, quando meu pai acordava, sua presença se anunciava antes mesmo que ele dissesse uma palavra. O barulho da cadeira arrastando no chão, a tosse forte, os passos firmes no assoalho. Mas naquela manhã, não havia nada disso. Minha mãe também não estava no quarto. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de sua presença. Mas tudo o que vi foi o lençol amassado e a xícara de chá pela metade em cima da mesa. Meu coração batia acelerado quando saí do quarto. Caminhei devagar pelo corredor, sem fazer barulho, como tinha aprendido a fazer desde pequena. Quando cheguei à porta da cozinha, parei. Minha mãe estava sentada à mesa, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar perdido no vazio. Ao lado dela, meu pai estava de pé, com as costas viradas para mim.
segurando um copo com tanta força que parecia que ele poderia estilhaçá-lo a qualquer momento. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas o ar dentro da casa estava pesado. A tensão era quase palpável. Então, sem se virar, meu pai quebrou o silêncio com uma voz tão baixa e controlada que fez minha pele arrepiar. Você sabe que eu não gosto de surpresas. Minha mãe não respondeu. Ela apenas apertou os lábios, segurando as palavras que talvez nunca fossem ditas. Eu vou resolver isso. Ele continuou. Foi só então que percebi que havia algo diferente naquela cena. Ao lado da porta, uma mala pequena estava encostada na parede. Era a mala da minha mãe? Meus olhos se arregalaram. Por um segundo, o mundo parou. O tempo congelou. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Ela ia embora, mas não comigo. E eu queria correr para ela. Queria perguntar por quê. Queria implorar para que ela me levasse junto. Mas minha voz ficou presa na garganta. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela virou a cabeça devagar, como se sentisse minha presença. Nossos olhares se encontraram. E foi ali, naquele instante, que eu vi. Eu vi o pedido de desculpas nos olhos dela, vi a culpa, vi o medo. E vi que ela já tinha tomado sua decisão. Meu peito se apertou. Eu queria gritar. Queria segurar sua mão e impedir que ela fosse embora. Mas tudo que consegui fazer foi ficar ali, parada, vendo a única pessoa que, mesmo frágil, me protegia. Se levantar, pegar a mala e caminhar até a porta. Ela hesitou por um instante, antes de cruzar a soleira. Um instante curto, mas longo o suficiente para que eu entendesse que ela queria me dizer algo, mas as palavras não saíram. Então ela foi. Eu fiquei. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Meu pai não se moveu. Ela apenas fitou Ali, olhando para a porta aberta, como se não acreditasse que ela realmente tivesse ido embora. E eu sabia que, a partir daquele momento, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Se antes eu vivia com medo, agora o medo havia se tornado um monstro real. Porque, agora, eu estava sozinha. E eu precisaria encontrar uma maneira de escapar. Depois que minha mãe atravessou aquela porta, nunca mais vi seu rosto. O tempo passou. E o nome dela virou um sussurro apagado dentro daquela casa. Ninguém falava dela. Nenhuma pergunta era permitida. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas, para mim, ela estava em todos os lugares. No cheiro do chá que ela costumava preparar à noite, no som do vento que entrava pela janela, como se fosse sua voz tentando me dizer alguma coisa. Nos lençóis que um dia carregaram seu calor e agora estavam frios como pedra. Eu queria acreditar que ela voltaria, que em algum momento eu acordaria no meio da noite e veria sua silhueta na porta, chamando meu nome baixinho para que fugíssemos juntas. Mas conforme os dias se transformaram em meses, e os meses se arrastaram para anos, eu aprendi a verdade. Ela não voltaria, e eu estava à mercê dele. Meu pai sempre foi um homem severo, mas depois que minha mãe se foi, ele se tornou algo pior. O silêncio da casa ficou mais carregado, e o ar que eu respirava parecia mais pesado. Antes eu já tinha medo dele. Agora, eu vivia aterrorizada. Não havia mais regras, apenas impulsos. Ele ficava fora de casa durante o dia e voltava tarde da noite, trazendo consigo um cheiro amargo de cachaça e cansaço. Algumas vezes, ele falava comigo. Outras, fingia que eu não existia. Mas havia noites em que sua presença pesava mais do que deveria. Eu aprendi a reconhecer os sinais. O modo como seus passos ficavam descoordenados quando entrava pela porta. A forma como ele largava a chave na mesa, com mais força do que o necessário,
A respiração pesada. O olhar perdido. Havia noites em que ele apenas se jogava na cama e dormia até o sol nascer. E havia outras. Noites que eu não quero lembrar. Noites em que eu apertava os olhos com força, tentando desaparecer dentro de mim mesma. E toda vez que o céu clareava, eu fazia a mesma promessa. Eu vou sair daqui. Mas como eu não tinha ninguém, não tinha para onde ir. Não sabia o que existia além daquela estrada de terra que levava até o centro do arraial. O mundo fora daquela casa era um mistério para mim. A primeira vez que tentei fugir, falhei. Eu tinha apenas 13 anos e não fazia ideia de para onde correr. Peguei algumas roupas, um pedaço de pão e saí de casa de madrugada, pisando descalça no chão frio. Andei até a estrada, escondendo-me entre as sombras, tentando lembrar das histórias que minha mãe contava sobre a cidade grande, mas a cidade grande era um sonho distante. Meu pé, mesmo cambaleante de sono e álcool, percebeu minha ausência antes do amanhecer. Eu nunca vou esquecer daquela madrugada. Eu estava a poucos metros da liberdade quando senti uma mão pesada agarrar meu braço. O grito ficou preso na minha garganta, enquanto fui arrastada de volta para casa. A porta se fechou atrás de mim, e o silêncio caiu como uma sentença. Eu nunca vou esquecer do olhar dele naquela noite, nem do que aconteceu depois. A única coisa que me manteve viva foi a certeza de que eu tentaria de novo e da próxima vez eu não falharia. O tempo passou como um relógio quebrado, arrastando-se devagar demais nos dias ruins e rápido demais nas raras vezes em que eu conseguia respirar. Depois daquela primeira tentativa de fuga, eu aprendi duas coisas. Primeira, meu pai jamais baixaria a guarda de novo. Segunda, se eu quisesse escapar, eu precisaria ser esperta. Minha vida virou um jogo de paciência. Cada dia que passava, aí eu observava, prestava atenção nos momentos em que ele saía e voltava, nos horários em que a casa ficava vazia, nos dias em que ele bebia tanto que demorava mais para acordar. Aprendi a calcular o tempo que levaria para atravessar a estrada sem ser vista. Cada detalhe era importante. Mas havia algo ainda mais difícil do que encontrar uma oportunidade de fugir. Era a esperança. Ela ia e vinha como as estações do ano. Alguns dias, eu acordava acreditando que era possível, que eu conseguiria encontrar um lugar onde o medo não me assombrasse. Em outros, eu sentia como se o mundo lá fora não passasse de um deserto sem fim e que a única coisa que me esperava além daquela porta era o desconhecido, e o desconhecido, às vezes, era ainda mais assustador do que o que eu já conhecia. Então, eu continuei vivendo dentro daquela casa, sobrevivendo, até que um dia, a oportunidade chegou. Era uma noite quente de verão. Meu pai havia saído mais cedo do que o normal e não voltou para jantar. Isso não era incomum, mas dessa vez, algo estava diferente. O silêncio da casa parecia mais profundo, a escuridão parecia mais densa. Sentei na beira da cama e fiquei ouvindo os grilos lá fora. O tempo passou e ele não voltou. 10 horas, 11, meia-noite, 1 da manhã. Ele nunca ficava fora tanto tempo. Meu coração começou a bater mais rápido. E se fosse essa a minha chance, eu me levantei devagar, tentando controlar a respiração. Fui até a janela e olhei para fora. O céu estava escuro, sem lua, o que significava que eu poderia correr sem ser vista. Engoli em seco. Dessa vez, eu não podia errar. Peguei um pedaço de pão velho, uma garrafa de água e vesti o vestido mais leve que eu tinha para conseguir correr sem dificuldades. Depois, fui até a porta e segurei a maçaneta com os dedos trêmulos. Aquele era o momento, e eu sabia que se eu hesitasse, se eu deixasse o medo me vencer de novo,
Eu nunca mais teria coragem de tentar. Respirei fundo e saí. Corri chamou-lhe para trás. O chão de terra estava quente e cada passo parecia ecoar no silêncio da noite. O coração martelava no peito como um tambor de guerra, e o medo tentava me alcançar como mãos invisíveis, tentando me puxar de volta. Mas eu não parei. Pela primeira vez na vida, eu corri sem pensar, sem calcular, sem hesitar. Corri porque sabia que não tinha mais nada me esperando naquela casa. Corri porque, se ficasse, minha alma morreria antes mesmo do meu corpo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, alcancei a estrada. E foi aí que tudo mudou. Quando meus pés tocaram o asfalto da estrada, eu senti algo estranho dentro de mim. Era uma mistura de medo, euforia e um pavor paralisante do desconhecido. Eu estava ali, finalmente, longe daquela casa. Mas para onde eu iria? O que me esperava além daquele caminho escuro e solitário? O vento quente da noite soprava contra meu rosto, e eu podia ouvir apenas o som da minha própria respiração, ofegante, e dos grilos escondidos na mata ao redor. A estrada parecia infinita, um túnel negro sem começo nem fim. Eu sabia que precisava seguir em frente. Mas para onde? Minhas pernas estavam tremendo, não só pelo cansaço da corrida, mas pela incerteza que me envolvia. E se ele me encontrasse? E se eu estivesse correndo direto para um perigo ainda maior? Respirai fundo, tentando afastar os pensamentos ruins. O importante era continuar. Eu não podia me dar ao luxo de parar. Então, eu segui. Andei por horas, sem saber exatamente para onde ia. O chão quente sob meus pés descalços começou a queimar, mas eu não me importei. O cansaço era um peso cada vez mais difícil de carregar, mas o medo de ser encontrada me impedia de parar. Às vezes, eu olhava para trás, esperando ver uma sombra se movendo na estrada, mas tudo o que eu via era a escuridão. O sol começou a nascer no horizonte quando avistei. Ao longe, um pequeno posto de gasolina. Minhas pernas quase cederam de alívio. Eu não sabia exatamente como aquilo poderia me ajudar, mas era o primeiro sinal de vida humana desde que saí de casa. Com passos inseguros, fui até lá. O posto era pequeno e simples, com apenas uma bomba de gasolina velha e um balcão de madeira que parecia prestes a desabar. Do lado de dentro, um homem de idade avançada limpava o balcão com um pano encardido. Ele me olhou de cima a baixo assim que entrei. Eu devia estar um desastre. O vestido amarrotado, os cabelos bagunçados, os pés cobertos de poeira. Mocha, você está bem? Ele perguntou, franzindo a testa. Minha garganta estava seca. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça. Ele me observou por um momento antes de apontar para um banco de madeira ao lado do balcão. Senta aí. Quer água? Assenti rapidamente. Ele pegou uma garrafa e me entregou. Eu bebi o líquido como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Minha boca estava seca. Minha cabeça girava de tanto cansaço. Tá fugindo de alguma coisa? Ele perguntou, encostando-se no balcão. Meu coração disparou. O que eu deveria dizer contar a verdade? E se ele achasse que eu estava mentindo? E se ele ligasse para alguém? Baixei os olhos e balancei a cabeça de novo, tentando parecer indiferente. Tô indo para Belo Horizonte. Murmurai. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando em algo. Você tem família por lá. Engoli em seco. Tenho. Mentir. Eu não sabia o que mais dizer. Eu não podia correr o risco de alguém tentar me levar de volta. Ele me estudou por mais um tempo. Depois soltou um suspiro e coçou a cabeça. Olachou.
Tem um caminhoneiro que passa aqui daqui a pouco. Ele vai pra Capital. Se quiser, posso pedir pra ele te dar uma carona. Meu coração deu um salto no peito. A Capital. Longe. Um novo começo. Eu agradeceria muito. Murmurai. Ele assentiu e se virou para continuar limpando o balcão. Eu fiquei ali, sentada naquele banco de madeira, esperando o próximo passo do meu destino. O caminhão chegou pouco depois do velho terminar de limpar o balcão. O ronco do motor preencheu o silêncio do posto de gasolina e meu coração bateu forte dentro do peito. Eu estava prestes a entrar em um veículo com um desconhecido, sem saber para onde exatamente estava indo, mas o medo de ficar era maior do que o medo de seguir. O motorista desceu do caminhão, um homem de aparência cansada, com a barba por fazer e uma camisa surrada de botões. Ele conversou rapidamente com o dono do posto. E depois virou para mim. E aí? Tá precisando de carona? Assenti. Ele me olhou de cima a baixo, provavelmente tentando entender quem era aquela menina perdida no meio da estrada, mas não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça e apontou para a porta do caminhão. Beleza. Sobe aí. Agradeci rapidamente ao velho do posto e subi no veículo. O banco era grande e desconfortável, e o cheiro de óleo diesel impregnava o ar. Assim que a porta se fechou e o caminhão começou a se mover, senti um arrepio na espinha. Eu estava indo embora. Realmente indo embora. O caminhoneiro, que se apresentou como Toninho, dirigia em silêncio. De vez em quando lançava olhares rápidos na minha direção, como se tentasse adivinhar minha história sem precisar perguntar. Para onde você tá indo? Meu. Ele perguntou depois de um tempo. Para Belo Horizonte. Respondi, tentando soar confiante. Ele balançou a cabeça devagar. Tem família por lá? A mesma pergunta de antes. E a mesma mentira. Tenho. Sim. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Apenas continuou dirigindo enquanto o sol subia no céu e a estrada se desenrolava à nossa frente. A viagem foi longa e silenciosa. O caminhão sacudia conforme passava pelos buracos da estrada e meus olhos começaram a pesar. O cansaço dos últimos dias finalmente estava me alcançando. Pode dormir se quiser. Toninho disse. A cidade ainda tá longe. Eu recitei. Não sabia se confiava nele. Mas meus olhos já estavam fechando. A última coisa que ouvi antes de pegar no sono foi o ronco do motor e o barulho dos pneus na estrada. Acordei como um tranco forte. O caminhão tinha parado. O céu já estava começando a escurecer. E eu me endireitei no banco, piscando para afastar o sono. Chegamos? Perguntei. Ovus ainda Ruzza. Toninho suspirou. Não exatamente. Foi só então que percebi onde estávamos. A estrada era deserta, cercada por árvores altas e uma vegetação densa. O sol estava baixo no horizonte, lançando sombras longas no asfalto rachado. Um arrepio percorreu minha espinha. Por que paramos? Perguntei, tentando manter a voz firme. Toninho não respondeu imediatamente. Ele tamborilou os dedos no volante, pensativo, e então virou-se para mim. Olha só, menina, eu não sei do que você tá fugindo, mas eu não sou otário. Sei que você não tem ninguém em BH. Meu estômago se revirou. Eu não sabia o que responder. Minhas mãos suaram. Meu coração disparou. Ele suspirou de novo e coçou a cabeça. Eu podia te deixar aqui e seguir minha vida. Continuou. Mas eu sei que se eu fizer isso, você pode acabar em um lugar pior. Meu coração martelava no peito. O que você quer dizer com isso? Ele apontou para uma placa na estrada à frente. Belo Horizonte fica a mais algumas horas daqui.
Tem uma cidade pequena logo adiante. Posso te deixar lá. Você dá um jeitinho de se virar. Mas escuta uma coisa. Cara, se tem uma coisa que aprendi nesses anos de estrada, é que o mundo lá fora não é fácil para quem anda sozinho. Engoli em seco? Você não vai me levar de volta. Né? Ele soltou uma risada curta e sem humor. Não sou policial e nem seu pai. Mano, só tô tentando fazer a coisa certa. Eu não sabia se acreditava nele, mas também não tinha escolha. Tá bom, murmurai. Ele deu partida no caminhão novamente. E eu senti um peso sair do meu peito. O perigo ainda existia. Mas pela primeira vez, eu senti que talvez houvesse um caminho para mim. Talvez. Ou talvez. Eu realmente estivesse escapando para viver. O caminhão balançava na estrada, enquanto a noite caía ao nosso redor. O silêncio dentro da cabine era pesado, mas diferente do silêncio que eu conhecia na casa onde cresci. Ali, não havia ameaça, não havia medo imediato, apenas incerteza. Toninho manteve os olhos na estrada, e eu fiquei observando as luzes da cidade pequena que surgiam no horizonte. Meu peito estava apertado. Eu não sabia o que encontraria ali, mas qualquer coisa parecia melhor do que voltar para onde vim. Pois é. Lá tem uma pensão barata. E ele disse, apontando com a cabeça, se você precisar passar a noite, pode tentar um bico por comida. Assenti, sem coragem de dizer que eu não tinha um centavo sequer no bolso. O caminhão diminuiu a velocidade quando entramos na cidade. O lugar era simples, com ruas estreitas e algumas poucas casas espalhadas. Algumas luzes de postes piscavam, meio apagadas, e algumas lojas ainda estavam abertas, mas quase vazias. Toninho estacionou perto de um pequeno restaurante de beira de estrada e desligou o motor. Vem da linha, ele disse, virando-se para mim. Eu senti um nó na garganta. Valeu, murmurei. Ele soltou um suspiro e coçou a nuca. Cuida de você. Menina, não confia fácil nos outros. Assenti de novo e desci do caminhão. A porta se fechou atrás de mim com um som seco e logo depois, o motor roncou de novo. Toninho acelerou devagar, desaparecendo pela estrada. Eu estava sozinha. De novo, a diferença era que, dessa vez, a solidão não vinha com correntes invisíveis, me prendendo em um lugar onde eu não queria estar. Dessa vez, ela vinha com liberdade, mesmo que eu não soubesse exatamente o que fazer com ela. Fiquei parada ali por um tempo, sentindo o vento da noite soprar contra meu rosto. O cheiro de comida vinha do restaurante e meu estômago roncou. Eu não comia nada há muitas horas, mas entrar ali sem dinheiro seria inútil. Então, decidi caminhar. A cidade era pequena, e não demorou muito para que eu chegasse à pensão que Toninho mencionou. Era um prédio baixo, de fachada desgastada, com uma placa velha que balançava ao vento. A porta de entrada estava aberta, e uma luz amarelada iluminava um pequeno balcão de madeira atrás dele. Uma senhora de cabelo grisalho escrevia em um caderno, seus óculos equilibrados na ponta do nariz. Boa noite, ela disse, sem tirar os olhos do papel. Boa noite, murmurai. Ela ergueu o olhar e seu rosto se suavizou ao me ver. Você está sozinha. Assenti. Ela suspirou, colocando a caneta de lado. Não temos quartos livres. Mas se precisar de um lugar para descansar um pouco, tem um sofá ali no salão. Eu quase chorei de alívio. Obrigada, sussurrei. Ela apontou para uma porta ao lado e eu segui em direção a ela. O salão era simples, com algumas cadeiras e um sofá antigo perto da janela,
Me sentei devagar, sentindo meus músculos doloridos pelo cansaço da viagem. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava segura. Mas estar segura não significava que eu estava salva. Eu precisava de um plano. E rápido. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café invadindo o salão. Meus olhos se abriram devagar e eu vi a dona da pensão parada perto da porta, segurando uma xícara. Dormiu bem? Ela perguntou. Sim, respondi. Minha voz, rouca de sono. Ela se aproximou, estendendo a xícara para mim. Peguei com cuidado, sentindo o calor se espalhar pelas minhas mãos frias. Precisa de um trampo. Eu quase engasguei com o café. O quê? Ela sorriu de leve. Vi que você não tem para onde ir. Não faço perguntas, mas se quiser ficar por uns dias, posso te arrumar um serviço ajudando na cozinha. Meu coração disparou. Aquele podia ser o começo da minha nova vida e eu não ia desperdiçar essa chance. Eu aceito, respondi sem hesitar. Ela sorriu e se levantou. Então vem comigo. O dia já começou? E assim, naquele pequeno salão de uma cidade desconhecida, eu dei o primeiro passo para me tornar a mulher que um dia eu jamais imaginei que poderia ser. A cozinha da pensão era pequena, com um fogão antigo e prateleiras abarrotadas de panelas, pratos e temperos que deixavam o ar impregnado de cheiro de comida caseira. Eu nunca tinha trabalhado em um lugar assim antes, mas bastou um dia para perceber que eu gostava daquele ambiente. A dona da pensão se chamava Dona Zezé. Ela não fazia muitas perguntas e parecia entender que eu não queria falar sobre meu passado. Apenas me ensinou o básico. Como picar os ingredientes mais rápido, como limpar as bancadas sem desperdiçar água, como servir os hóspedes sem atrapalhar o fluxo da cozinha. Eu aprendi. Rápido. Era um trabalho cansativo, mas pela primeira vez na vida, o cansaço não vinha acompanhado de medo. Vinha acompanhado de propósito. Nos primeiros dias eu quase não falava com ninguém. Minha cabeça ainda estava presa nos acontecimentos recentes, tentando se acostumar com a ideia de que eu estava realmente ali, livre. Mas conforme o tempo passou, comecei a relaxar. Os hóspedes iam e vinham, contando histórias sobre suas viagens, suas vidas, suas famílias. Alguns ficavam apenas uma noite, outros passavam semanas. Eu ouvia cada conversa em silêncio, absorvendo aquelas histórias, como se fossem um vislumbre de um mundo que eu nunca conheci. E então, um dia, aconteceu algo que me fez perceber que minha jornada estava longe de acabar. Foi numa tarde de sábado, quando a pensão estava mais movimentada do que o normal. O salão estava cheio de gente almoçando, e eu ia de um lado para o outro, levando pratos, limpando mesas, ajudando Dona Zezé a organizar os pedidos. Foi quando ouvi uma voz que fez meu sangue gelar. Você me trame café? Parei no meio do salão, com um prato nas mãos, e olhei na direção de onde a voz tinha vindo. Homem alto? De ombros largos. Estava sentado em uma das mesas perto da janela. Seu rosto era parcialmente coberto pelo chapéu de aba larga, mas a voz era inconfundível. Meus dedos apertaram o prato com tanta força que temi que ele quebrasse. Ele não me viu, não ainda, mas o pânico tomou conta de mim antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa. Eu precisava sair dali, agora. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Larguei o prato em cima do balcão e me virei para a porta dos fundos. Mas antes que eu pudesse dar um passo, uma mão segurou meu braço. Ei, tá tudo bem? Era a Dona Zezé. Ela me olhava com preocupação. Sua expressão carregada de curiosidade. Eu não conseguia responder.
Só consegui balançar a cabeça e puxar o braço para me soltar. Ela não insistiu. Eu corri. Saí pelos fundos da pensão e continuei correndo até minhas pernas doerem. Não sabia para onde ia. Só sabia que precisava ir, porque se aquele homem estivesse ali, significava que meu passado ainda estava me seguindo. E eu não podia deixar que ele me encontrasse. Eu não podia deixar que ele me levasse de volta. O vento cortava meu rosto enquanto eu corria pelas ruas estreitas da cidade. Chamou-lhe para trás. Meus pés mal tocavam o chão, e meu coração pulsava tão forte que parecia que ia explodir. Tudo o que eu conseguia pensar era que eu precisava fugir. Fugir antes que ele me visse. Fugir antes que tudo pelo que lutei se desfizesse. Passei por vielas. Atravessei uma ponte de madeira e segui por um caminho de terra batida que levava até uma pequena plantação nos arredores da cidade. Só quando cheguei ali, longe das ruas movimentadas, minhas pernas finalmente cederam. Me apoiei em um tronco de árvore, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia de forma descontrolada, e minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las contra o corpo. O que ele estava fazendo ali? Como me encontrou? Ou será que ele sequer sabia que eu estava ali? Talvez tivesse sido apenas coincidência. Talvez ele só estivesse de passagem. Mas eu não podia contar com. Talvez. Engoli em seco e tentei organizar os pensamentos. Se ele realmente estivesse me procurando. Isso significava que minha fuga não tinha sido o suficiente. Que meu passado ainda estava atrás de mim. Pronto para me arrastar de volta para aquela casa que nunca foi um lar. Eu não podia deixar isso acontecer. Não depois de tudo que passei. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro. Me virei num sobressalto, o coração disparando ainda mais. Calma. Menina, sou eu. Era a Dona Zezé. Ela estava ali de pé, com a expressão serena e preocupada ao mesmo tempo. Não disse mais nada, apenas esperou que eu respirasse o suficiente para conseguir falar. Ele está aqui? Minha voz saiu trêmula. Ela não perguntou quem. Talvez já soubesse que eu nunca tinha fugido só de um lugar, mas também de alguém. Ela te viu. Neguei com a cabeça. Ela olhou em volta, como se tentasse enxergar além das árvores, e depois cruzou os braços. Se ele não te viu? Então, ainda tem tempo. Tempo. Tempo para quê? Eu não tinha um plano. Não sabia o que fazer. A única coisa que eu conseguia pensar era que eu precisava ir embora. De novo. Ele pode ir embora amanhã. Ela continuou. Pode ser que ele nem saiba que você está aqui. Eu queria acreditar nisso, mas o medo me consumia por dentro. E se ele souber? Sussurrei. Dona Zezé ficou em silêncio por um tempo. Depois, suspirou. Se ele souber, então você tem duas escolhas. Correr de novo ou encarar. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu passei a vida fugindo. Fugindo do medo, fugindo da dor. Fugindo daquilo que me perseguiu durante todos os anos da minha infância. Mas fugir de novo significaria começar tudo do zero outra vez. Significaria abrir mão de tudo que conquistei. Mesmo que fosse pouco. E eu estava cansada de fugir. Muito cansada. Olhei para as mãos. Anda tremulas. E respirai fundo. Talvez fosse a hora de fazer algo diferente. Talvez fosse a hora de enfrentar. Eu passei a noite em claro. A conversa com Dona Zezé ecoava na minha cabeça. Cada palavra pesando como uma pedra no peito. Fugir sempre tinha sido meu instinto. Desde pequena. Eu aprendi que correr era a única forma de sobreviver. Mas dessa vez, algo dentro de mim dizia que eu precisava ficar.
Mas como? Como enfrentar o passado que eu passei a vida tentando deixar para trás? O medo era um monstro dentro de mim, sussurrando que eu não conseguiria, que eu era pequena demais para lutar contra algo tão grande. Mas havia outra voz. Uma que eu nunca tinha escutado antes com tanta clareza. A voz que dizia que eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. Quando o sol começou a nascer, decidi que não podia me esconder para sempre. Levantei-me do sofá da pensão. Passei água no rosto e respirei fundo diante do espelho empoeirado do banheiro. Você já passou por coisa pior, murmurei para mim mesma. Mas será que já sacude a cabeça, tentando afastar os pensamentos ruins? E saí do quarto. A cozinha estava silenciosa. Dona Zezé ainda não tinha aparecido. Caminhei até a entrada da pensão e olhei para fora. As ruas estavam começando a ganhar movimento. Trabalhadores indo e vindo. Comerciantes abrindo suas lojas. E então, lá estava ele, sentado no mesmo lugar onde o vi no dia anterior. Minha respiração falhou por um segundo. Ele ainda estava ali. Meu corpo congelou. O impulso de correr foi imediato. Instintivo. Mas eu me obriguei a ficar. Não dessa vez. Cada passo que dei para fora da pensão parecia mais pesado do que o anterior, mas eu continuei. Aproximei-me devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. Quando cheguei perto o suficiente, ele levantou os olhos e me viu. E então? O tempo parou, seus olhos se arregalaram. Surpresos, ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu não sabia o que esperava sentir nesse momento. Raiva, terror. Mas o que senti foi algo completamente diferente. Eu vi um homem cansado, envelhecido. Seu rosto tinha marcas profundas. Suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Não era o monstro que me assombrava todas as noites. Era apenas um homem derrotado. E talvez, naquele instante, ele tenha visto a mesma coisa em mim. Por um longo tempo, nenhum de nós falou nada. Até que, finalmente, com a voz baixa e rouca, ele murmurou: Você fugiu? Não era uma pergunta, era uma constatação. Assenti, mantendo meus olhos fixos nos dele. Ele abaixou a cabeça e soltou um suspiro longo, pesado. Você sempre quis ir embora. Não respondi. O silêncio foi minha única resposta. Ele esfregou o rosto com as mãos, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Oi procurai você? Ele continuou. Por anos. Meu coração acelerou. Para quê? Minha voz saiu firme. Mais do que eu esperava. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu não sei. E pela primeira vez, percebi que talvez fosse verdade. Talvez ele não soubesse. Talvez ele nunca tenha sabido. E eu queria sentir raiva. Queria gritar. Queria jogar na cara dele tudo o que sofri. Mas olhando para aquele homem quebrado diante de mim, percebi que não valia a pena. Meu passado não precisava ser meu futuro. Então, respirei fundo e fiz a única coisa que eu sabia que me libertaria de verdade. Me levantei. Eu não sou mais aquela menina. Disse. Minha voz firme. Ele ergueu os olhos. Confuso. Isso livre? E com essas palavras, eu virei as costas e fui embora. Dessa vez, não precisei correr. Dessa vez, eu andei. E foi assim que, pela primeira vez na vida, eu realmente escapei para viver. Quando saí daquela mesa e deixei meu passado sentado ali, sozinho, senti algo estranho dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Leveza. Era como se, pela primeira vez, o peso que carreguei durante toda a minha vida
tivesse começado a se desfazer, como se, ao invés de uma garota fugindo, eu tivesse me tornado uma mulher seguindo em frente. Eu andei sem pressa pelas ruas daquela cidade pequena, sentindo o sol aquecer meu rosto, observando as pessoas vivendo suas vidas. Era uma cena comum, mas, para mim, era algo extraordinário, porque, pela primeira vez, eu me via como parte desse mundo. Eu não era mais um fantasma assombrado pelo medo. Eu estava viva. Mas estar viva não era o bastante. Eu precisava de um propósito. Voltei para a pensão com um novo olhar. Antes, aquele lugar tinha sido apenas um refúgio temporário. Agora, eu queria mais do que isso. Dona Zezé estava no salão, limpando algumas mesas. Assim que me viu, ergueu uma sobrancelha, como se soubesse exatamente onde eu tinha ido e o que eu tinha feito. "É aí?" ela perguntou sem rodeios. "Oi, inspirai fundo. Eu não preciso mais fugir." Ela assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. "Então, acho que é hora de começar a viver de verdade." "Né?" Eu sorri pela primeira vez em muito tempo. "Acho que sim." Ela largou o pano sobre a mesa e cruzou os braços. "Você ainda quer trabalhar aqui?" "Quero." "Ótimo. Por que você já está atrasada para ajudar na cozinha?" Eu soltei uma risada curta. Pela primeira vez. Eu ri sem culpa, sem medo. Os dias passaram, e pela primeira vez na vida, eu comecei a me sentir parte de algo. O trabalho na pensão era simples, mas me dava uma rotina. Um motivo para acordar todas as manhãs. Eu ajudava na cozinha, limpava os quartos, conversava com os hóspedes, e aos poucos, comecei a sonhar. Eu queria mais. Eu queria aprender a ler melhor. E eu queria viajar. Eu queria conhecer o mundo além daquela cidade pequena. Mas antes de tudo, eu queria me encontrar. E foi assim que, num dia comum, eu tomei a decisão que mudaria minha vida. Depois do jantar, sentei com Dona Zezé no balcão da pensão. Ela bebia chá, e eu olhava para a rua iluminada pelos postes enferrujados. "Eu quero estudar." Soltei, sem rodeios. Ela pousou a xícara devagar, me observando com atenção. "Estudar o quê?" Eu hesitei por um segundo. "Tudo." Ela sorriu, um sorriso que parecia de orgulho. "Então, o que você está esperando?" Eu não tinha dinheiro para pagar uma escola, mas isso não importava. Eu comecei pegando livros emprestados na cidade, pedindo ajuda para algumas senhoras que vinham sempre à pensão. Peguei cadernos velhos, lápis gastos. E dia após dia, aprendi, palavra por palavra, até que um dia, eu não era mais só uma garota fugindo. Eu era uma mulher construindo um futuro. Os anos passaram como um vento leve que carrega as folhas pelo caminho. O tempo, que antes parecia um inimigo cruel que me prendia ao passado, agora era meu aliado. A cada dia, eu construía algo novo. Comecei trabalhando na pensão de Dona Zezé, mas não parei por aí. Depois de algum tempo, consegui um emprego em uma pequena livraria no centro da cidade. Eu passava as manhãs limpando as prateleiras e organizando os livros. À tarde, sentada em um cantinho discreto, lendo tudo que minhas mãos pudessem alcançar. No início, as palavras eram estranhas, difíceis, mas eu não desisti. Li sobre histórias de pessoas que, como eu, tiveram que enfrentar suas sombras. Li sobre lugares que pareciam existir em um mundo diferente do meu. E, mais do que tudo, li sobre esperança. Porque esperança era algo que eu nunca tinha tido. Até então, Dona Zezé se tornou minha família
Ela nunca fez perguntas demais. Nunca pressionou. Apenas me ajudou quando precisei. Da forma mais simples e mais bonita possível, acreditando em mim. Você tem um brilho nos olhos que não tinha antes. Ela me disse uma noite, enquanto fechávamos a pensão. Depois de um longo dia de trabalho, e eu percebi que era verdade. Eu me sentia segura. Ali, ninguém podia me tirar. Mas o passado ainda me assombrava. Às vezes, havia noites em que eu acordava suando, o coração acelerado, lembrando de vozes que já não existiam mais na minha vida. Mas a diferença agora era que essas memórias não me prendiam mais. Elas vinham como o vento, mas logo passavam, porque agora eu era livre. E ser livre significava que eu podia escolher o que vinha depois. Foi numa tarde ensolarada, enquanto eu lia um livro sobre viagens, que decidi que minha vida não pararia ali. Eu queria mais. Queria conhecer lugares novos. Queria ver o mar, que até então eu só conhecia por fotos e histórias dos hóspedes da pensão. Queria estudar de verdade, aprender uma profissão. Queria viver cada momento sem medo do que viria depois. E então fiz minhas malas. Dessa vez não era uma fuga, era um recomeço. Olho para trás agora, depois de tantos anos, e vejo a menina que eu fui. Aquela menina que sonhava em escapar, aquela menina que achava que o mundo nunca a deixaria ser feliz. Se eu pudesse falar com ela, eu diria: você conseguiu. Porque consegui. Eu escapei. Eu vivi. E mais do que tudo, eu escolhi ser feliz. Bom, meus queridos, essa foi a minha história. Uma história de dor, de luta, mas, acima de tudo, de superação. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que não importa de onde você veio, nem o que te fizeram passar. O que realmente importa é para onde você decide ir. Eu escolhi viver. Escolhi ser feliz. E espero que essa história tenha tocado o coração de vocês. Agora, me conta aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais te emocionou? Eu adoro ler o que vocês escrevem. E fico muito feliz em saber que minhas palavras podem chegar tão longe. E tô. Olha, não se esquece. Hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso me ajuda muito e faz com que mais pessoas possam conhecer histórias como essa. Um beijo grande da vovó Céia e até o próximo vídeo.